Bom dia, aqui é Júnior que está falando. Nós estamos de frente aqui à fachada da Artefato Acabamentos e hoje eu vou estar falando para vocês da importância de você ter um showroom onde você vai ter a oportunidade de apresentar suas peças, né? Seus produtos para os seus clientes. Então eu te convido a você entrar aqui dentro do nosso showroom, onde tem a loja nossa. Na lateral ali tem a entrada da fábrica, onde a gente produz os nossos produtos. E é isso aí, vamos entrar para vocês conhecerem. Hoje o showroom está 100% pronto, mas nem sempre foi assim. Desde o início, há 6 anos atrás, quando eu comecei trabalhando nesse ramo, eu me lembro que quando eu estava fazendo a reforma lá em casa e eu pedi um gesseiro para poder fazer uma parede 3D lá em casa para mim, e eu via má vontade, de certa forma, dele fazer, porque ele também não tinha forma, não tinha investimento nessa área, só trabalhava com rebaixamento de teto e reboco de parede. Eu tive a oportunidade e a curiosidade também, né, de pesquisar sobre esse ramo, como é que funcionava. Eu mesmo, dentro de uma reforma lá em casa que eu fiz, eu construí, né, eu comecei a montar essas paredes 3D, montar o gesso e fazer lá em casa. E foi daí que eu comecei a entrar nesse ramo e hoje a gente trabalha com artefatos de concreto, né? Com o tempo eu trabalhei com gesso, tem vídeo no canal falando sobre isso, quando eu iniciei nesse ramo. E aí eu fui modificando, fui me reinventando até chegar no ponto onde eu estou hoje trabalhando com revestimentos cimentícios, onde a gente viu a possibilidade de crescer muito mais se a gente ficasse trabalhando só simplesmente no gesso, que seria muito mais limitado, né? Então, desde o início, quando eu comecei trabalhando, eu tenho vídeo aí no canal aqui, tem fotos, onde eu falo para vocês, onde eu relato, onde eu comecei lá na minha casa, na garagem lá de casa, fazendo as forminhas, os gessos lá em casa. Então, assim, era muita falta de recursos, né? E todo início é assim, né? Não tem jeito. Eu fui vendo a necessidade de melhorar o espaço e aí a gente veio para cá. Saímos da garagem lá de casa e vimos para cá e a gente montou esse showroom, que é essa estrutura aqui. Não tinha esse dinheiro, né, para montar isso aqui, foi com a fé, com a cara e a coragem mesmo. Nós pegamos esse ponto nu e cru praticamente, tem vídeo e tem foto aqui onde eu mostro no início, quando a gente pegou isso aqui. Não tinha lugar nem para montar as peças, as formas, não tinha bancada, não tinha nada. E a gente foi indo, lutando e batalhando, e eu sempre vi essa necessidade de a gente ter um showroom. O que é um showroom? O showroom é um espaço onde você apresenta as peças para o cliente, para ele ver exatamente como fica essa peça no local, para ele ter uma noção, ele ter uma ideia onde ele vai poder tentar vender essa peça dele para um cliente, seja para um arquiteto, seja para um engenheiro, seja para o consumidor final, de uma maneira que apresente mais, vamos dizer assim, elegância e sofisticação. Lembrando sempre que a gente está atendendo aqui, a gente está mexendo aqui com pessoas que estão buscando o sonho, né, de construir sua casa, e às vezes a forma como você apresentar a peça, você pode ter uma peça muito bonita, né, conforme essas peças que a gente tem aqui, muito bonita, mas se ela não é bem apresentada, se ela não é bem mostrada, você vai perder de vender essa peça. Se você reparar aqui, ó, a gente tem vários modelos aqui onde a gente expõe os produtos, né, onde a gente expõe os modelos já fixados na parede, como funciona. Então, assim, a pessoa ela tem a noção de como vai ficar na casa dela. Imagina que você está trabalhando aí em um lugar às vezes sujo, com todo bagunçado, tudo demonstra para o cliente uma falta de organização mesmo, mostra um relaxamento por parte, sabe, de onde é que você vai mostrar suas peças, seus produtos, acaba não agregando valor, né? E as pessoas hoje estão buscando agregar valor. Então é importante que você tenha um lugar, um espaço, pelo menos apresentável, para você mostrar suas peças, seus produtos, né? No fundo aqui nós temos a fábrica. É importante também, se possível, se você não tiver um espaço, mas se você tem um espaço, de ter a fábrica junto com o showroom, porque o cliente tem acesso à produção, ver como é que funciona, ele vê ali na prática a produção. Então, assim, ele tem mais confiança, passa mais credibilidade na hora de comprar, na hora de fechar um negócio com você. E aqui nós pensamos em cada detalhe, desde a iluminação do teto, né, onde a importância de você ter a iluminação onde vai focar nas peças,
para ela dar a visibilidade da volumetria da peça, a importância de você focar as luzes, né? Igual a gente colocou no teto aqui, a gente fez eu tive a ideia, né, vindo na internet, e tive a ideia de colocar essas luminárias, né, esses focos de luz nas peças para poder mostrar a beleza de cada peça. Então, cada detalhe, isso aí traz valor, agrega valor ao seu negócio, demonstra que você é uma pessoa que está antenada nas coisas relacionadas, né, à tendência em alta, né? Então, assim, é importante você preocupar com o showroom de apresentação, onde você vai mostrar os serviços, os seus produtos para os clientes. E aí eu vou mostrar para vocês ali no fundo, para vocês terem noção, ali naquela porta ali, onde tem acesso à nossa fábrica, onde você vai ver como é que funciona, né? Hoje está fechado aqui, hoje é feriado aqui e na nossa cidade, então a gente vai mostrar mais ou menos a estrutura ali da parte de fora, para vocês terem noção, para quem sabe um dia se vocês forem montar uma fábrica, investir nesse ramo, vocês terem noção como é que funciona. Eu vou trazer aqui no fundo aqui, aqui fica a loja aqui no fundo. Então nós temos os revestimentos, né, nos locais. A gente está montando ali a apresentação das peças naquela parte ali, onde aqui tem aquela parede ali, cada modelo, cada tipo de revestimento. A gente ainda vai organizar essa parte daqui para não deixar aqui em cima somente dos pallets, para os clientes terem noção como é que fica. A gente vai pintar, né? Então assim, a gente procurou colocar aqui as peças, os modelos, né, dos pisos, por exemplo, mesmo empilhado, para a pessoa ter a noção de como é que fica armazenado aqui. Na parte ali é a entrada ali onde o cliente entra com o carro aqui e a gente abastece o carro dele. Aqui tem as bancadas, né, tem os pisos aqui que a gente trabalha, tem a bitoneira que reserva, tem assim as formas onde é que a gente empilha e guarda os produtos nossos aqui. Então tá aí, ó, muitas coisas que a gente traz aqui para vocês de ideia, para vocês terem a noção de como é que funciona aqui. Hoje está parado aqui hoje, ninguém está trabalhando hoje, mas eu fiz questão de vir aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Antigamente a gente fazia isso aqui tudo no chão, ó. Tudo no chão a gente fazia isso aqui, não tinha essas bancadas, tá vendo? Essas bancadas aqui são bancadas aí de 6 metros por 80 centímetros, né, de largura. Então tem as bancadas onde a gente coloca, hoje choveu aqui, por isso está cheio de água desse jeito aqui, ó. Mas tem as bancadas onde a gente coloca as peças, os produtos, as formas, né? Tudo aqui no jeito. A gente coloca a lona aqui embaixo justamente para poder... justamente para poder evitar que o resto de cimento grude na mesa, né? Na bancada. Então tá desse jeito aqui. A gente colocou aqui um sombrite aqui junto com essa cobertura aqui. Então a gente colocou esse sombrite aqui para a incidência do sol não vir diretamente em cima dos funcionários. Então então acaba que a gente tendo que adaptar muita coisa aqui. Nunca foi, desde o início nem sempre foi desse jeito. Tem a bitoneira aqui, ali tem a que a gente usa, né? Tem a brita, a areia, né? Então assim, tudo aqui que a gente trabalha aqui foi pensado visando a melhor forma de a gente produzir os produtos, né? Tem as peças aqui, ó, tem os cobogós ali, tem muita coisa ainda que precisa ser organizada, porque no dia a dia não tem jeito, né? Então acaba que a demanda às vezes acaba que atrapalhando um pouco. Então a gente tira nos sábados para a gente estar arrumando aqui esse ambiente aqui, para estar trabalhando de maneira que na semana fique mais apresentável o espaço. E agora a gente vai voltar lá para dentro lá do showroom, onde a gente vai continuar conversando sobre a importância de você ter um lugar, um espaço onde você vai apresentar suas peças de maneira que o cliente sinta segurança, saiba que você desde o início tem preocupação em mostrar seus produtos da melhor forma possível, da melhor maneira possível, para assim agregar valor às suas peças, aos seus produtos, de maneira que você atrai ainda mais clientes, que você tenha a possibilidade de atender aqui pessoas da alta, né, classe média alta, enfim, engenheiros, arquitetos, pessoas de qualquer classe social, para que você possa vender seu produto. Quando alguém decide montar uma empresa, montar uma fábrica de revestimentos cimentícios, seja de pisos, cobogós, painéis, elementos decorativos em concreto, normalmente o foco inicial é sempre o mesmo: preocupar com máquina, com forma, com matéria-prima e produção. E de certa forma isso está certo. Sem produção não existe produto, não é verdade?
Mas existe um erro muito comum nesse mercado, principalmente entre quem está começando. Achar que vender depende só do produto. E aí que está o erro. E não depende. Vender depende da percepção do valor e é exatamente aí que entra o showroom, a estrutura montada aqui. O showroom não é luxo, o showroom não é frescura. O showroom é uma ferramenta de vendas. E é através dele que o cliente entende o que você faz, como você trabalha e qual o nível de sua empresa. Uma peça de concreto sozinha, fora do contexto, não comunica o que ele pode ser de verdade. Mas quando você usa a mesma peça aplicada numa parede, ou em um painel, ou em um ambiente iluminado, ele se transforma. E é o que a gente propõe aqui nesse showroom. O cliente passa a enxergar o uso, passa a enxergar o acabamento, passa a enxergar o valor. E isso muda completamente a decisão da compra. Então muita gente acha que o showroom precisa ser grande, precisa ser caro, cheio de móveis, planejados, iluminação sofisticada, enfim. Não precisa. O que ele precisa ser é bem pensado. É um showroom que pode começar pequeno, pode começar de dentro para fora, da própria fábrica, pode ser um espaço simples. Mas ele precisa ser bem organizado e bem iluminado. E as peças bem posicionadas, conforme a gente fez aqui mais ou menos no showroom. Cada peça exposta precisa ter um propósito. Ela precisa ajudar o cliente a entender onde ele quer o revestimento e onde pode ser aplicado. E qual a sua percepção, ou a sensação que ele transmite e qual o problema ele resolve. Cliente. Muitas vezes, quem compra o revestimento cimentício não entende o processo, não entende a durabilidade, não entende a diferença entre um produto e outro, se é artesanal ou não, ou se é até mesmo industrializado. E o showroom é o lugar perfeito para explicar isso. É ali que você mostra a espessura, o acabamento, a textura, diferentes tonalidades, natural do concreto, o processo de cura e a qualificação da peça. Quando o cliente entende esse processo, ele aceita o valor. Quem não entende só compra o preço. E aqui vai um ponto muito importante. Showroom ajuda você a sair da guerra de preços. Quando você vende só por foto ou só por catálogo, você vira mais um dentre muitos. Mas quando você oferece uma experiência, você se posiciona como referência. E referência não é disputa de centavos, referência é disputa de valor. Outro benefício enorme do showroom é a confiança. O cliente que entra em um espaço físico, vê produtos aplicados, vê padrão, vê cuidado com a apresentação, automaticamente sente muito mais segurança para comprar. Isso reduz objeções, reduz desconfiança, reduz aquele medo do cliente comprar e se arrepender. Além disso, o showroom fortalece a sua marca. Ele cria identidade, o cliente começa a associar seu nome a um estilo e a um tipo de acabamento. E a um tipo de estética. E isso faz com que ele lembre de você quando surgir uma nova obra, ou uma reforma, ou até mesmo uma indicação para um amigo. Não deixe o showroom para depois. Depois quase nunca chega. Comece simples, mas comece certo. Mesmo que seja com poucos produtos, mesmo que seja com um espaço pequeno, mas mostre o seu trabalho de forma correta. Isso gera valor. Quem se preocupa com a apresentação, com experiência e com percepção de valor vende muito mais, cobra melhor e cresce muito mais rápido. No mercado de revestimentos cimentícios, não vence quem produz mais barato, vence quem se posiciona melhor. E o showroom é uma das bases desse posicionamento. Então é isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente sobre a importância do showroom e sobre como posicionar a sua melhor marca, sua empresa, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que o conteúdo chegue muito mais pessoas que também querem viver de acabamentos em concreto. Então deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em montar uma fábrica ou que está no mercado ou precisa evoluir, Dá uma hypada aí no vídeo. Se você quer ir além e se você quer aprender o passo a passo completo do zero, desde a ideia, da estrutura, da produção, do showroom, até a venda dos seus produtos, conheça a nossa mentoria Viver de Acabamentos em Concreto. É uma mentoria prática onde a gente mostra o caminho real, sem enrolação, para você montar a sua fábrica e viver de acabamentos em concreto de verdade. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado por você assistir até aqui e Deus abençoe e até o próximo vídeo.